Neste capítulo, vamos abordar tópicos importantes para a administração de um sistema operacional de rede aberta, como o gerenciamento de arquivos, diretórios, permissões e pacotes no Linux. O objetivo é mostrar como o administrador do sistema realiza essas tarefas fundamentais para manter a segurança, organização e funcionalidade do sistema operacional. Essas são habilidades essenciais para qualquer profissional que trabalhe com redes e infraestrutura de TI baseada em software livre. Neste vídeo você deverá aprender a apresentar a gerência de arquivos e diretórios no Linux. Reconhecer como é o controle de permissões em arquivos e diretórios no Linux. Explicar o funcionamento do gerenciador de pacotes no Linux. Primeira introdução ao sistema de arquivos Linux. O diretório raiz é o ponto de partida de todo o sistema de arquivos Linux. Ele é responsável por armazenar todos os arquivos e subdiretórios essenciais para a estrutura do sistema operacional. Como administrador, é importante entender a estrutura do sistema de arquivos e ter cuidado ao manipular e gerenciar esses diretórios e arquivos por questões de segurança. 1.b Gerenciando arquivos e diretórios no Linux. Nesta tela apresentamos as principais operações para gerenciar arquivos e diretórios no Linux. Começamos falando sobre a criação de arquivos e diretórios usando comandos como mdir. Em seguida, abordamos a leitura e gravação de informações nos arquivos, usando o comando als. Também mostramos como modificar arquivos e diretórios existentes, por exemplo, com o editor de texto nano. Falamos sobre a movimentação e exclusão de arquivos e diretórios usando comandos como arm e mdir. Por fim, mencionamos o comando acd que permite trocar de diretório no sistema de arquivos. Essas são as operações básicas para gerenciar o sistema de arquivos do Linux de forma eficiente. 1.c Chamadas de sistema. As chamadas de sistema, que são mecanismos fundamentais para que os programas solicitem serviços ao núcleo do sistema operacional. As chamadas de sistema fornecem uma interface entre um processo em execução e o sistema operacional, permitindo que o programa acesse recursos como disco, processamento e memória. Alguns exemplos comuns de chamadas de sistema incluem operações de leitura e escrita em arquivos, alocação de memória e criação de novos processos. Entender como as chamadas de sistema funcionam é crucial para desenvolver aplicativos que interajam de forma eficiente com o sistema operacional subjacente. 1.d Gerenciamento de diretórios. O diretório atual é o diretório em que você está trabalhando no momento. O comando pwd print working directory exibe o caminho completo do diretório atual. Você pode usar caracteres especiais para navegar entre diretórios de forma rápida e eficiente. Ponto a representa o diretório atual. Ponto a representa o diretório anterior. Representa o diretório home do usuário. Para acessar um diretório específico, você pode usar o comando acd change directory, seguido do nome do diretório que deseja acessar. E listando o conteúdo de diretórios. O comando ls é usado para listar o conteúdo de diretórios no terminal Linux. A opção ao lista todos os arquivos, incluindo os ocultos. A opção l fornece uma listagem detalhada, incluindo informações sobre permissões. Essas opções do comando ls são úteis para explorar e entender a estrutura de arquivos e diretórios no sistema. Ao usar essas opções, o usuário pode obter informações valiosas sobre o conteúdo de um diretório de forma rápida e eficiente. 1.f Criando e removendo diretórios. O comando mkdir é usado para criar novos diretórios vazios no sistema de arquivos Linux. Para remover diretórios vazios, utilizamos o comando rmudir. Podemos criar ou remover múltiplos diretórios de uma só vez usando esses comandos. Isso nos permite gerenciar a estrutura de diretórios de forma eficiente e rápida. 1.g Linkando diretórios. Links permitem que um mesmo arquivo seja acessado por diferentes nomes em diferentes diretórios. O comando aln é usado para criar links simbólicos, que facilitam o compartilhamento de arquivos entre usuários.
Qualquer mudança feita em um arquivo linkado afeta todas as suas instâncias, o que pode ser uma vantagem ou desvantagem dependendo do contexto. Links simbólicos são úteis para acessar arquivos de forma mais conveniente, sem precisar copiar ou mover o arquivo físico. 1.h Montando diretórios. O Linux permite que você inclua o sistema de arquivos de outros dispositivos, como unidades externas, no seu sistema de arquivos principal. Isso é feito usando o comando mount, que integra o sistema de arquivos do dispositivo externo ao seu sistema Linux. Após a montagem, o diretório do dispositivo externo fica visível e acessível como qualquer outro diretório do seu sistema Linux. Isso facilita a navegação e o gerenciamento de arquivos armazenados em dispositivos externos, como pendrives e discos rígidos. E gerenciamento de arquivos. Os três ícones principais para gerenciamento de arquivos no Linux são leitura, escrita e execução. O comando enquete é usado para ler o conteúdo de arquivos. A escrita permite adicionar ou modificar o conteúdo de arquivos. Arquivos executáveis podem ser rodados diretamente no sistema operacional. Esses recursos básicos de gerenciamento de arquivos são essenciais para navegar e interagir com o sistema de arquivos Linux. Controle de permissões. Vocês podem ver nesta imagem, os arquivos e diretórios no Linux têm três tipos de permissões básicas: leitura, escrita e execução. A permissão de leitura, R, permite que o usuário leia o conteúdo do arquivo ou diretório. A permissão de escrita, W, permite que o usuário modifique o conteúdo do arquivo. A permissão de execução, X, permite que o usuário execute o arquivo como um programa ou acesse o conteúdo do diretório. Essas permissões são atribuídas separadamente para o usuário proprietário, o grupo e outros usuários. Entender e gerenciar essas permissões é fundamental para garantir a segurança e o acesso adequado aos arquivos e diretórios no sistema Linux. 2.b Alterando permissões. O comando show é usado para alterar as permissões de arquivos e diretórios no sistema operacional Linux. A sintaxe básica é show opções e modo arquivo diretório. As permissões podem ser especificadas de duas formas: formato simbólico, como +X, ou formato octal, como 755. O formato simbólico usa letras para representar os diferentes tipos de permissões: leitura, escrita, execução, para o dono, grupo e outros. O formato octal usa números de 0 a 7 para representar as combinações de permissões. Exemplos comuns são 755 para dar permissões de leitura, escrita e execução para o dono, e apenas leitura e execução para o grupo e outros. 3. Gerenciamento de pacotes no Linux. O gerenciamento de pacotes é uma parte essencial da administração de sistemas Linux. Vamos explorar três das principais ferramentas de gerenciamento de pacotes usadas em diferentes distribuições Linux. Primeiro, o apt, Advanced Packaging Tool, utilizado em distribuições baseadas em Debian, como Ubuntu. Em seguida, o YUM, Yellow do Updater Modified, usado em distribuições baseadas em Red Hat, como Fedora e CentOS. Por fim, o RPM, Red Hat Package Manager, o gerenciador de pacotes original do Red Hat, também usado em outras distribuições. Agora faremos uma revisão dos assuntos. Gerenciamento de arquivos e diretórios. Aprendemos sobre a estrutura hierárquica do sistema de arquivos Linux, que organiza arquivos e diretórios em uma árvore. Também exploramos comandos como ls para listar o conteúdo de um diretório, mkdir para criar novos diretórios, mudir para excluir diretórios vazios e ln para criar links simbólicos. Esses comandos são essenciais para navegar, organizar e manipular arquivos e diretórios em um sistema Linux. Controle de permissões. O sistema de permissões do Linux garante a segurança e integridade dos arquivos e diretórios, controlando quem pode acessar e modificar cada um. Vimos como o comando show permite ajustar as permissões, concedendo ou negando privilégios de leitura, escrita e execução a usuários, grupos e outros. Gerenciamento de pacotes.
O gerenciamento de pacotes é crucial para instalar, atualizar e remover software em um sistema Linux. Exploramos diferentes gerenciadores de pacotes, como apt, Advanced Packaging Tool, YUM, Yellow Updater Modified, e RPM, Red Hat Package Manager, cada um com seus próprios recursos e interfaces de linha de comando. Esses gerenciadores simplificam a instalação de software e garantem que os pacotes sejam instalados e atualizados de forma segura e eficiente.